falam assim: não preciso mais ir no encontro de casais. Para quê? Meu querido, Deus tem sempre coisa nova para fazer na nossa vida. Eu não preciso fazer uma campanha dessa, porque eu já tenho a minha devocional, e aí não aproveita, não curte, não lê, não ora. O desafio de orar meio-dia aí, com aquele despertar do celular, não faz isso. Não é importante. Eu queria desafiar você a ser um crente e acreditar que Deus tem coisa nova para fazer com a gente todo dia. Amém ou não? Deus tem coisa nova todo dia, acredite nisso. A vida cristã não é um marasmo, não é uma sequidão, não é um paradão, é uma novidade de vida todo dia, toda hora, todo momento. Por isso que essa campanha fez bem para mim e faz bem para quem está levando a sério. Parabéns para você, mesmo que você resolva assumir a coisa aí nessa reta final. Tá bom? Espero você aí durante a semana. O tema de hoje, retomando a caminhada, está baseado em Mateus 5, 13 a 16. Texto muito familiar, mas eu quero que você ouça ele com os seus ouvidos bem atentos. Olha o que diz a palavra: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Que Deus então nos abençoe com esta porção da palavra. Amém? As bem-aventuranças estão nos primeiros versículos. Depois que ele termina as bem-aventuranças, já vem de imediato esse tema, ele falando a respeito do sal e da luz. Nós tivemos um retiro de pastores da ICEB em Natal. Eu já disse isso aqui. O tema foi o Sermão da Montanha. E alguns pastores da denominação usaram a palavra para falar sobre trechos do Sermão da Montanha. E esse trecho foi pregado pelo reverendo João Batista Cavalcante, o nosso presidente. E é interessante porque ele falou algumas coisas muito preciosas que fizeram bem a minha alma. Eu vou misturar um pouco daquilo que eu aprendi com aquilo que o pastor Edson escreveu, que está aí na nossa jornada dessa semana, ou desses 40 dias, com aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração e certamente colocará nos meus lábios, para que a gente possa meditar de maneira a tirar grandes lições neste trecho da palavra do Senhor. Sal da terra e luz do mundo. O sal e a luz são dois elementos essenciais. Não dá para ficar sem sal. E você sabe o quanto é ruim ficar sem luz, as trevas. Sempre foi assim. Hoje, com a modernidade, você não tolera, o apagão causa um estrago violento. Né? A gente estava na vigília aqui de sexta-feira passada, a energia acabou. Né? Foi pouquíssimos minutos. Mas já estavam as pessoas já ligando ali a lanterna do celular e tal, porque a gente não tolera a escuridão e as trevas. Só que, assim como o sal e a luz, naturalmente falando, são essenciais para a vida, quando Jesus chamou você e eu de sal e luz, ele está dizendo que nós também somos essenciais para o mundo. Amém? A igreja é importante, é essencial para o mundo. O mundo não vive, não existiria e não estaria sendo preservado não fosse a igreja do Senhor Jesus. Por isso nós não somos apenas mais um da história. Nós somos o sal e nós somos a luz do mundo. E é isso que Jesus Cristo nos ensina nesse texto. Então nós vamos aprender algumas lições preciosas. A primeira delas, o mais importante é ser
Quero começar com essa afirmação: o mais importante é ser. Fica até meio difícil, porque eu vou usar o verbo ser em dois aspectos aqui. Primeiro como verbo auxiliar e depois como verbo principal. Como verbo auxiliar, eu quero usar o ser para enfatizar os outros verbos que eu quero enfatizar, que é o ter, o fazer e o saber. Preste atenção. A Bíblia não diz em lugar nenhum que nós somos teres. A Bíblia não diz em lugar nenhum que nós somos saberes. A Bíblia não diz em lugar nenhum que nós somos fazeres. Mas a Bíblia diz que nós somos seres. Portanto, o ser é muito importante. É mais importante do que as outras coisas. Talvez você está dizendo: bom, é pecado ter? Não. E saber, fazer cursos, ter diplomas, ser PhD, ser doutor, conhecer tudo, é pecado saber? Também não. E é pecado fazer? Também é claro que não. Sabe o grande problema? O grande problema é quando nós apenas fazemos, apenas sabemos e apenas temos, mas não somos. E talvez este seja o desafio final maravilhoso dessa campanha. Deus espera que nós sejamos. Você sabe por quê? Porque o ser tem a ver com a minha identidade. O ser tem a ver com a minha essência. É triste quando uma pessoa é conhecida pelo que ele tem. É o fulano milionário, é o ciclano dono daquele carro importado, é o Beltrano que tem aquela moto chique, é aquele fulano que tem aquela casa muito chique, aquela mansão em tal lugar. Mas nunca é conhecido pelo que ele é: um bom coração, uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta. Ele não é conhecido pelo que ele é, ele é conhecido pelo que ele tem. Algumas pessoas são conhecidas pelo que faz, pelas obras que construiu. Algumas pessoas são conhecidas apenas pelo conhecimento que tem em base alguns conhecimentos bíblicos, não é? Tem tanta gente que sabe tanto de Bíblia, mas tanto de Bíblia, conhece detalhes, se aperfeiçoou naqueles temas polêmicos, naqueles assuntos bíblicos que são impopulares, mas que eles gostam de polemizar e conhecer esses trechos da Bíblia. Mas a grande questão é: eles sabem muito, mas também não praticam e não são. Por isso, a primeira lição que nós precisamos aprender hoje é que mais importante do que saber, do que fazer, do que ter, é ser, porque o ser tem a ver com a minha essência. O ter, o saber e o fazer tem a ver com a minha existência. Mas é muito mais importante eu ser, porque a minha essência precisa impactar a minha existência. Aí sim, eu sei, eu faço o que eu tenho, mas quem será glorificado? Os homens verão tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu sei, e vão glorificar ao meu Pai que está nos céus, por causa da minha essência, da minha identidade. A minha pergunta inicial nesse primeirinho princípio para você é: quem é você? Quem é você? Como você se responderia a essa pergunta? Quem sou eu? Quem somos nós? Dá para responder. A Bíblia diz quem somos nós, ou quem deveríamos ser, pelo menos. A Bíblia diz: vós sois raça eleita, vós sois sacerdócio real, você é o ramo de uma videira. E aqui nesse texto de Mateus, Jesus diz: você é o sal da terra e você é a luz do mundo. Jesus também não teve, ele disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se vocês estão querendo me seguir pelo que eu tenho, vocês vão se decepcionar. Vocês precisam querer me seguir pelo que eu sou. Agora aí sim, eu sou o
o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou a luz. Jesus não tinha, mas Jesus era e é, inclusive, o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Então isso faz sim toda a diferença. Você é nova criatura, sabia disso? A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Está vendo o verbo ser? Você é nova criatura. A Bíblia diz que você é discípulo, amigo de Jesus. Vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. No começo da nossa caminhada, a gente falou que nós somos cristãos. Você é seguidor de Jesus, você é um cristão. Enfim, eu sou. Jesus é. E o interessante é que nós aprendamos que devemos ser para que a essência nossa identidade, cause impacto naquilo que eu faço, naquilo que eu tenho ou naquilo que eu sei. Estou estimulando ninguém a parar de aprender e ninguém a largar de ter desejo de construir uma vida melhor, conquistas, fazer um concurso, trocar um carro, nada disso. Mas eu estou estimulando você a entender que mais importante do que essas coisas é você ser. E aqui nós aprendemos que nós somos. O ser precisa integrar o existir. Isso foi aprendido com o reverendo João. Eu não vou ser tão filósofo quanto ele foi lá e foi super joia, mas eu queria tirar a essência desta frase que ele disse. E a essência da frase é: não adianta eu ser escolhido, sabia? Tem muita gente que fala que é, mas você tem que ser e tem que mostrar para o mundo que você é. Por isso que nós somos sal da terra e luz do mundo. Não dá para ser escondidinho, não dá para ser apenas no nosso quarto, não dá para ser apenas na descrição da nossa existência. Nós temos que ser, mas o nosso ser tem que refletir. E a Bíblia diz que nós somos novas criaturas e nascemos de Jesus. Agora preste atenção. Todos nós carregamos traços dos nossos pais. Podemos até não parecer de modo profundo, mas a gente tem traços da família. Não é? Eu tenho um sobrinho que a minha irmã vive falando para mim: ei, pá, você precisa saber o tanto que esse menino parece com você. Meu sobrinho, é apenas sobrinho, filho da minha irmã. Não é? Mas diz que a postura, o jeito de andar, até os defeitos são parecidos comigo. Você já encontrou com pessoas que você não conhecia, quando elas se identificam, você conhecia o pai, ou conhecia o avô. Aí quando elas se identificam, você diz: rapaz, você falando agora, eu vejo traços da sua família. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós precisamos ter o DNA de Jesus, porque nós nascemos pelo Espírito, nascemos de novo. E por isso eu preciso parecer com Jesus. E esse parecer tem que ser algo visível, tem que ser algo perceptível. Aonde você está, quer no trabalho, quer no lazer, quer no trânsito, quer numa viagem, quer dentro da família, as pessoas têm que olhar para você e achar você parecido com Jesus. Afinal de contas, você nasceu de novo. E não dá para nascer de novo sem parecer com o nosso pai, sem parecer com o nosso genitor, sem parecer com aquele que de fato nos deu a nova vida. Portanto, eu preciso ter a minha essência é Jesus, o caráter de Jesus, mas eu preciso integrar a minha essência com a minha existência, de modo que o meu pensar, o meu agir, o meu falar, o meu ter, o meu saber, o meu caminhar possa refletir Jesus no mundo. É isso que nós precisamos aprender. Com tudo isso, eu reafirmo, concluindo o seguinte: o mundo precisa da nossa presença. O mundo precisa da igreja. Não dá para você se omitir, não dá para você se esconder. E é por isso que Jesus diz: vocês são o sal da terra e vocês são a luz
do mundo. Repetindo um dos versículos: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mateus 5,13. Interessante, você percebeu algo aí? O texto não está dizendo assim, vocês deveriam ser o sal da terra. O texto não está dizendo assim, quem sabe se vocês fossem o sal da terra seria tão bom. O texto já começa com uma afirmação: vocês são, tem um propósito, vocês existem para um propósito: ser sal da terra. Foi para isso que vocês foram escolhidos, nasceram de novo e têm uma missão a cumprir. Portanto, não tem um negócio de opcional, quem sabe seria bom. Vocês são o sal da terra. Quais são as propriedades do sal? O sal, ele tem caráter preventivo, ou seja, ele evita a deterioração. Viu quando eu disse que nós somos o sal da terra e que não tem como nós nos omitirmos e que o mundo precisa de nós? É isso que Jesus está dizendo. E o pior de tudo, deixa eu dizer uma coisa para vocês séria: o pior de tudo é que a gente fala mal de político, a gente fala mal do empresário corrupto, a gente fala mal das pessoas que mentem, a gente fala mal da imoralidade que está aí no nosso país. Mas a Bíblia diz que eu sou responsável. É duro isso, mas é verdade. Porque se o objetivo é evitar a deterioração, a carne não tem culpa de apodrecer. Você vai pegar um pedaço de carne, colocar sobre uma mesa, não acondiciona, não põe sal, não põe na geladeira e depois vai ficar nervoso com a carne que apodreceu e ficou mal cheirosa, deteriorou? Não. Para que ela seja preservada, hoje nós temos os recursos do freezer, mas nos tempos bíblicos, a carne, para ser preservada, ela tinha que ser salgada. Portanto, a carne em si mesma, ela não pode de forma alguma evitar o seu apodrecimento. Então, sem dúvida alguma, o mundo está podre no sentido moral, o mundo está podre no sentido da corrupção que nós estamos, mas a igreja tem e precisa cumprir diante deste mundo o seu papel de ser sal. Aí o texto lá diz: se o sal perder o sabor, para nada mais ele vai servir. Portanto, ele tem que manter a sua essência. A essência do sal é salgar. A essência do sal é dar sabor. A essência do sal é preservar. E a Bíblia está dizendo: vós sois o sal da terra. Primeiro, o sal conserva. Eu já disse isso. Então, se o mundo está se deteriorando, a igreja precisa perguntar para si mesma se ela está cumprindo o seu papel de preservação da moral, preservação dos bons costumes, preservação da ética, preservação dos princípios cristãos deste mundo. Nós não podemos cobrar deles o que eles não podem fazer. Na essência deles, eles não têm isso. Quem tem é a igreja do Senhor Jesus. A justiça do mundo é trapo de imundícia. Quem é que conhece a justiça verdadeira? Só aqueles que têm o sol da justiça, só aqueles que conhecem o justo juiz, só aqueles que conhecem Jesus, que é justo e que pagou pelos nossos pecados e que vai julgar o mundo com justiça. Então nós não podemos falar do mundo sem que nós cumpramos o nosso papel nessa confusão do sistema que está por aí. A Igreja de Cristo está aqui para preservar os princípios da palavra, para ser sal. Agora, o sal não tem valor dentro do saleiro, o sal não tem valor dentro da prateleira, o sal não tem valor no saquinho do supermercado. Sabe onde o sal tem valor? Agindo na massa, na carne, na comida. Sabe onde a igreja tem valor? Agindo no mundo. A igreja é o sal da terra. Só assim ela pode agir, conservar a dignidade do ser humano. Então o sal conserva. Segunda propriedade, o sal dá sabor.
Eu sei que quem gosta de cozinha, e eu gosto, apesar de cozinhar não muito e não sei lá essas coisas, mas eu gosto. E você sabe muito bem que você acostuma com sal, uma marca de sal. E a gente pega o sal, fazer uma propaganda de graça aqui, o Cisne, né? Fazer uma propaganda de graça. É o que a gente, não sei vocês, mas é o primeiro que a gente procura para comprar. E estava faltando Cisne no Bretas, e o sal tinha acabado, eu estava no Bretas, comprei outro sal. Estranhei, parece que o sal não salgava. Que marca de sal era aquela? Você punha, eu não lembro a marca, mas eu fiz uma propaganda positiva, não vou fazer negativa não, que está na internet. Mas é um sal que você punha, experimentava, nada. Punha mais um pouco, nada. Punha mais um pouco, nada. Então você que já tinha uma certa habilidade, sabia mais ou menos a medida, de repente agora você tem que, com esse sal, reaprender. Como é triste. Eu sei que tem algumas pessoas que o médico diz, quase nada de sal. Você está com a pressão alta e sal para você é um veneno. E aí vai você ter que acostumar a comer uma comida mais sem sal. O sal, ele dá sabor. Eu queria fazer uma associação do sabor do sal conosco que somos sal da terra. Se nós, como sal da terra, precisamos dar sabor no mundo, é claro que não é um sabor para o paladar natural nosso, mas o sabor que nós precisamos dar para o mundo o mundo está triste. Quem é que é capaz de trazer alegria para este mundo? É Jesus. Quem é que é o portador da mensagem? A igreja. Então você é o sal da terra. Paz, harmonia. A igreja precisa ser a esperança para este mundo. E nós temos o exemplo da igreja primitiva, que a Bíblia diz lá o quê? Que era uma igreja simpática, uma igreja alegre. E por causa da simpatia e da alegria daquela igreja, Deus ia dia a dia acrescentando os que iam sendo salvos. É interessante. Tem gente que pensa assim: se alguém vier aqui no culto, ouvir uma pregação poderosa, ele vai ser salvo. A melhor e mais poderosa pregação é você, com a sua cara alegre, com a demonstração de que Jesus é bom, de que você curte Jesus, de que Jesus faz diferença na sua vida. Tem crente que tem cara que olha para a cara do crente e fala assim: eu não quero ser crente, essa religião deve fazer mal para os outros. Olha a cara desse fulano, nunca ri, nunca está feliz, reclama de tudo, murmura o tempo todo. Eu quero ser crente. Não, nós vamos semear, ser sal. O sal, não estou dizendo que você ser fingido. E você está triste, crente não pode ficar triste nunca. Claro que tem momentos de tristeza na vida da gente. O que eu estou dizendo é que há uma diferença entre momentos de tristeza, mas até mesmo a forma de reagir à tristeza precisa ser uma forma cristã. Nós precisamos saber reagir quando ela chega no coração por um motivo justo, não é? E a gente chora, mas a gente precisa saber lidar com essa situação. Como é que você vai transmitir uma mensagem de esperança com essa vida tão sem sal, tão sem esperança que você vive? Então preste atenção. Ser sal da terra significa dar sabor para a terra, significa trazer esperança para a terra, trazer alegria para a terra, trazer uma mensagem de salvação para a terra. Sabe quem é que tem isso? Somente a igreja do Senhor Jesus. Por isso Jesus diz: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. E o sal precisa fazer diferença. O sal precisa estar em contato. O sal precisa temperar. O sal precisa estar na massa para que isso faça a diferença. Mas o segundo texto, a segunda parte do texto, diz: o cristão também é a luz do mundo. Sal da terra e também luz do mundo. Além de estar em deterioração, o mundo está em trevas. E olha, gente, eu sei que a pessoa que nasce cega ou que fica cega por um longo período de tempo aprende a andar, sabe, né? Deus dá para eles uma sensibilidade extraordinária de outra forma.
Mas para a gente que está acostumado a ver, você pode estar no ambiente mais conhecido que você imagina. Aqui, igual nós tivemos, no momento do apagão aqui, nós estávamos orando cada um no lugar. Você não se atreve a vir para frente sem ter uma iluminação qualquer, mesmo me conhecendo. Né? Poxa, aqui é um salão quadrado, a gente sabe onde estão os corredores. Não dá. Quem vive em trevas não sabe para onde está e nem para onde está indo. E a ideia do mundo em trevas é exatamente essa. Você é a luz do mundo. Significa que é você que pode dar a direção para esse mundo que está perdido. Não sabe onde está, não sabe para onde vai, está na escuridão, mas você é a luz que pode clarear um caminho. Esse mundo que nós estamos nele precisa de luz. E aí a palavra de Deus diz que nós precisamos resplandecer a luz de Cristo nesse mundo de trevas. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos irradiar Jesus nesse mundo de trevas. Você vê isso em João 8,12, você vê isso em 2 Coríntios 4, versículo 6. Enfim, você foi colocado no mundo para brilhar, para mostrar a luz. Nós não possuímos luz própria, mas nós podemos refletir a luz de Jesus. Refletir a luz de Jesus. Muitos personagens da Bíblia foram colocados no mundo para um propósito. José do Egito, uma história tão bonita, que nós conhecemos tão bem. O que Deus permitiu que ele passasse por todas aquelas revoltosas que ele passou? Não é? Rejeitado, vendido, caluniado, preso, uma série de coisas. E aí no final ele entende o propósito. E ele diz para os seus irmãos: não se preocupem não, vocês estão preocupados com o que vocês fizeram comigo, fiquem tranquilos. Vocês tentaram fazer o mal, mas Deus transformou em bem, Deus tinha propósito. Tudo aquilo aconteceu para cumprir um propósito de Deus. Tem hora que a gente fala assim: você já aceitou Jesus, você já foi salvo em Cristo. A pergunta é: por que você não morreu? Porque Deus ainda tem propósito na sua vida. E o dia que esse propósito de Deus acabar, Ele vai te lembrar. Você não precisa continuar aqui. Portanto, viva intensamente para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Foi assim com José. Poderíamos citar Daniel, um outro que também foi parar ali na Babilônia com um propósito, né? E cumpriu o propósito para o qual Deus o chamou para aquele lugar. Reforçando aí os textos, os versículos do texto que foi lido, o texto diz: vocês são, do mesmo jeitinho do salmo, não está dizendo que deveriam ser, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, mas glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. O que aprendemos desse texto? Que a minha existência, quando ela é integrada com a essência, sabe o que ela vira? Testemunho. Testemunho. Eu preciso lembrar que não dá para esconder a luz deste mundo que está em trevas. Esta luz precisa ser vista por todos os homens. Agora, é interessante, porque ser vista por todos os homens não significa que é para que você fique todo vaidoso. Olha só, quem sou eu? Não. Você pode até ser honrado. A honra ser recebida na proporção correta tem seu valor, te estimula, te incentiva, mas deve glorificar ao vosso Pai que está no céu. A glória tem que ser do Senhor, é dele e não do homem. Por isso nós não podemos esconder a nossa luz. Segundo, nossas boas obras devem refletir a luz. É interessante porque não tem jeito de você testemunhar de maneira
sem praticar boas obras. Como esse texto no início eu disse que ele veio na sequência das bem-aventuranças, a impressão que a gente tem é que Jesus está ligando as boas obras com as bem-aventuranças. Como é que você dá testemunho? Como é que você reflete a luz de Cristo? Sendo pobre de espírito, tendo sensibilidade com aqueles que precisam, coração puro. Então, com coração puro, com sensibilidade, chorando por causa da miséria dos outros, do seu próprio pecado, não é? Sendo manso diante das situações que irritam e que muitos outros reagem com violência. Quando você pratica as bem-aventuranças, você está sendo luz, você está refletindo Jesus. Imagine você nesse mundo de trevas, produzindo a glória de Deus através do seu comportamento. As pessoas olhando para você e dizendo: puxa vida, que caráter, que coração, que vida. E você podendo dizer: tudo isso é graça, por isso glorifiquem a Deus, louvem a Deus, porque tudo que eu sou é graça do Senhor sobre a minha vida. Não dá para esconder as obras das pessoas que precisam ver Jesus. Não dá para você poder mostrar Jesus assim, dentro do quarto, escondido, sem ousadia nenhuma, sem coragem para falar nada para ninguém, sem viver o Evangelho na prática por onde você anda. Não dá. Agora, por outro lado, se você conseguir ser diferente, é interessante essa questão de Paulo não nos conformar, mas transformar. Porque veja bem, tanto numa das figuras quanto na outra figura, esse é o objetivo. Você recebeu a luz de Jesus para que você reflita essa luz e tire o mundo das trevas, não é? Você é sal, porque você já foi regenerado por Jesus. O sal pega a carne que está degenerando e preserva. Então você já foi regenerado por Jesus, e agora Ele quer que você seja sal para que você possa impedir a degeneração, o apodrecimento deste mundo, e possa ser agente de regeneração e agente de transformação. Você mesmo não regenera, você mesmo não transforma, mas você pode ser um agente. Você pode anunciar aquele que pega a carne que já está podre e pode transformá-la numa carne novinha e dizer: nosso Deus pode regenerar você, transformar a sua vida, assim como Ele me regenerou e transformou a minha vida. Eu preciso resplandecer como luzeiro. Sal e luz juntos vira missão. Sal e luz juntos vira missão. Você nunca vai poder dizer: o problema do mundo não é problema meu. Nunca. Ah, eu já aceitei Jesus, glória a Deus, vou para o céu, o mundo que se dane. Você não vai poder dizer isso. Até mesmo por causa da oração de Jesus. A oração de Jesus foi: não peço que os tires do mundo, e sim que os livres do mal. Portanto, a única coisa que Deus prometeu fazer é te preservar do mal e do maligno. Você pode estar debaixo da cobertura e da proteção dele, mas você está no mundo. Enquanto Deus não resolver te levar, você vai continuar no mundo. Se Jesus não voltar, você vai continuar no mundo. E você tem nesse mundo uma missão. Você não está aqui por acaso. Como diz, o Rigor, não só para consumir. Você não pode passar pela vida como um mero consumidor. Você está no mundo porque o mundo é problema seu. Problema seu. Deus amou o mundo, e nós devemos amar também o mundo, pessoas. Jesus morreu pelo mundo, e você precisa anunciar isso para as pessoas, mesmo que elas digam não. Elas têm liberdade para rejeitar, mas Jesus morreu por elas, e por isso você precisa se cuidar. Nessa conclusão, eu queria dar 2 desafios para você. O primeiro desafio é: você precisa se cuidar. Você precisa se cuidar no sentido de ser sal que tem sabor.
Pastor, como é que eu posso ser um sal saboroso? Eu vou dizer para você que você pode. Você precisa entender que a sua essência é santidade. Sal com sabor é sal santo, no sentido figurativo da palavra. Você precisa ser santo. Cuide-se para que a sua luz esteja no lugar mais estratégico que existe para brilhar diante dos homens, e os homens glorificarem o Pai que está no céu. Portanto, ore e se cuide, e não diga que o mundo não é problema seu, porque Deus colocou você no mundo, te criou e te recriou, te regenerou, te salvou, para que você possa ser agente de regeneração e de transformação deste mundo que está por aí. Agora, nós temos um exemplo negativo para dizer: desse jeito eu não quero ser jamais. E o exemplo negativo que eu não quero ser jamais é o de Jonas, que disse que Nínive não era problema dele. Não é? Jonas vai para Nínive, e ele se prontificou e foi para Tarsis, foi para outro lugar. E Deus mandou ele voltar. Rapaz, você não pode fazer o que você quer, não. Você tem que fazer o que eu te designei para fazer, o que eu te chamei para fazer, o que é a sua essência, Pai. Então Jonas teve que voltar. E é interessante porque Jonas foi o pregador mais desmotivado que existiu na história da Bíblia. Pregou a mensagem mais sem graça que vocês possam imaginar. Eles estavam correndo pela cidade gritando: mais 40 dias e Nínive será destruído. Foi isso o sermão dele. Mas Deus tinha um propósito através de Jonas. E Deus cumpriu o propósito dele. Que a Bíblia diz que houve um arrependimento nacional em Nínive. Todo mundo se converteu. Todo mundo se converteu. Mas eu não quero seguir o exemplo de Jonas. Eu não quero ter que fazer uma oração dentro do ventre de um grande igreja. Eu não quero voltar para o centro da vontade de Deus na marra. Por isso, o desafio é: ore e cuide do seu jeito de ser e de viver, para que você possa cumprir o seu propósito de ser sal e de ser luz. Que nessa semana, última semana da nossa jornada, o Espírito Santo fale ao seu coração de tal modo que você possa dar uma olhada para si mesmo e dizer: será que eu tenho preservado a minha essência, que é ser sal e ser luz, e integralizado essa minha essência com a minha existência, no sentido de dar testemunho, de refletir, de cumprir o meu papel nessa sociedade? E aí, que tal você fazer um compromisso diante de Deus de dizer assim: Senhor, fazer uma oração. Primeiro você vai fazer uma oração, desafie Deus nesse sentido. Ele fala assim: pastor, não podemos desafiar Deus, mas desafie nesse sentido. Você pode desafiar assim: Senhor, eu quero ter uma oportunidade de ser sal e de ser luz nessa semana. Para uma pessoa que seja, mas eu quero quebrar esse tabu. Eu quero começar a falar do teu amor. Eu quero testemunhar. Eu quero falar para alguém sobre o Senhor essa semana. Quem sabe você pode fazer esta oração agora comigo. E durante a semana você tentar descobrir as oportunidades que Deus vai gerar para que você possa declarar o amor de Jesus, para que você possa testemunhar, para que você possa exercer esse papel de ser sal e de ser luz nesses dias. Continue com o seu celular despertando aí para meio-dia para você estar. Ore pedindo isso nessa reta final: Senhor, eu quero ser sal, eu quero ser luz. Mude a minha vida, me dê mais ousadia, me dê mais coragem. Eu quero ser sal, eu quero ser luz, aonde o Senhor quiser e onde eu tiver oportunidade, eu quero exercer esse papel. É isso. Seja prático na sua vida cristã. E quem sabe nós vamos começar a escrever uma nova história na nossa jornada e na nossa caminhada. Se você quer fazer esta oração, se você quer terminar essa semana desta maneira, se você quer falar de Jesus para uma pessoa,
ter a alegria de ver uma pessoa entendendo o plano da salvação, se você quer ver esse mundo transformado, se você quer ver algo novo acontecendo e quer que comece com você, não fica falando dos outros, não, vai começar comigo, em mim. É para você o desafio da oração. Você que vai dizer assim: é comigo, Senhor, o Senhor pode começar e cumprir. É o teu Espírito que pode fazer uma obra em mim, começar comigo, e eu vou estar no centro da tua vontade. Eu sei que se você fizer essa oração, você vai ter uma surpresa. Essa semana ainda Deus vai te usar tremendamente. O grande problema é que muitas vezes nós damos mau testemunho e não temos coragem de falar de Jesus para as pessoas com as quais relacionamos. Por isso, cuide da essência. Não perca o sabor e nem esconda a luz. Então, o segundo desafio é: vamos mudar o nosso jeito de ser, vamos pedir a ajuda do Espírito. Sozinho não dá. Vamos pedir a graça e a ajuda do Espírito para que nós, como sal, possamos ter sabor mesmo, salgar mesmo, fazer diferença, para que a gente, como luz, possa fazer diferença também. Senhor, eu me ponho ao teu dispor, pode me usar, me ajude a ser sal, me ajude a ser luz. Eu quero ser. Eu quero mudar minha essência, quero mudar meu interior, quero mudar lá no fundo. Eu sei que algo poderá acontecer na sua vida. Se você quer fazer essa oração comigo, eu queria convidar você a ficar de pé neste momento. Pai, nós queremos como igreja nesta noite pedir que realmente o Senhor faça em cada um de nós, sem nenhuma exceção, esses que estão se buscando, colocando em pé, dizendo para o Senhor: eu quero mudar a minha essência, eu quero ter, Deus, o caráter de Jesus, eu quero ser sal e ser luz, sal nesse mundo que está perdido e luz nesse mundo que está em trevas. Pai, que o Senhor primeiramente faça uma obra em nós, restaure, ó Deus, a nossa essência, aquilo que em Cristo Jesus nós já somos, mas muitas vezes nós estamos nos deixando levar e perdendo, ó Deus, as propriedades que precisamos ter como sal e como luz. Restaura isso em nós, ó Deus, em nome de Jesus. Santidade, pureza, compromisso, bom testemunho para a honra e glória do teu nome. Pai, eu quero te pedir para todos nós, esta semana, uma oportunidade vinda da parte do Senhor, para que nós possamos exercer este papel de ser sal e de ser luz. Nós queremos te pedir que o Senhor realmente faça algo na vida de cada um aqui, fazendo com que uma pessoa atravesse o nosso caminho, ou que nós possamos ter a coragem de ir até alguém, seja na nossa sala de trabalho, seja, ó Deus, na nossa faculdade, escola, seja, ó Pai, no seio da família, seja no campo de futebol, seja com os vizinhos. Pai, nos dê a oportunidade de exercer este ministério, de ser sal e de ser luz na vida dessas pessoas. Eu quero te pedir, Pai, que essa semana seja uma semana de muita realização da glória do teu nome. Uma semana de manifestação da tua graça, de manifestação do teu poder. Uma semana em que nós possamos ver mesmo, ó Deus, a graça abundante do Senhor sendo derramada sobre cada um. Ministra a nossa vida. Damos plena liberdade para que o teu Espírito possa agir. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar, que Deus nos abençoe. Estaremos, sem dúvida alguma,